Esporte em debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17h01, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Hoje até às 19 horas tem bola rolando. Partida marcada para 7h30, majestoso, Ponte Tombense. Aliás, o Fala Galera de hoje para você participar. Qual sua expectativa para o duelo da Ponte daqui a pouco contra o Tombense? Macaca é favorita? Opine. 97102-1493. 97102-1493. E como você avalia a atuação do Guarani no empate contra o Londrina? Ótima, boa, regular ou ruim? O resultado foi justo? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Pautas da Ponte. Sem vencer em casa, há 3 partidas, Ponte volta ao majestoso daqui a pouco às 7h30 da noite contra o Tombense pela 11ª rodada da Série C. Última vitória da Macaca em Campinas foi contra o Anápolis, ainda pela 4ª rodada. De lá para cá, foram mais 2 derrotas e um empate. Após ficar no banco durante os 90 minutos contra o Maringá, Elvis deve retornar à equipe titular. Alberto Valentim também deve abrir mão do esquema com 3 zagueiros. Após atuar em 2 jogos durante o Paulistão, Gustavo Teles perde espaço e retorna ao elenco sub-20. Volante de 20 anos enfrentava forte concorrência no time profissional e volta para o sub-20 da Macaca para manter ritmo de jogo até ser chamado novamente para o elenco profissional. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Veja os números do duelo contra o Tombense. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Guarani sai atrás, busca empate logo na sequência contra o Londrina e permanece na 10ª colocação da Série C. Bugre perde sequência de 3 vitórias consecutivas, mas chega ao 6º jogo de invencibilidade na competição. Partida no VGD foi marcada pela péssima condição do gramado. Apesar de não ter entrado no G8, Bugre está somente a 1 ponto de distância do 5º colocado Náutico. Bugre soma 15 pontos contra 16 do Timbu. Elenco alviverde recebeu folga nesta segunda-feira e se reapresenta amanhã à tarde, dando início à preparação para o próximo compromisso pela Série C. Bugre recebe o Ituano no próximo domingo,
às 16h30 no Brinco de Ouro. Pela Copa Paulista, Guarani fica no empate em 0-0 com o São Bento de Sorocaba e permanece em quinto lugar, fora do grupo de classificação. Na próxima rodada, Bugre enfrenta o Lanterna Rio Branco. Partida está marcada para segunda-feira que vem, às 7h no Brinco de Ouro. Zagueiro Nicolas, expulso contra o São Bento, é desfalque confirmado. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Clube anuncia a renovação de Emerson Barbosa. E o Guarani também está muito próximo de acertar com um volante. Já já você saberá nas informações do Breno Beretta quem é esse volante que o Guarani já está próximo de anunciar. E tem as pautas do dia, são notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Repercussão negativa. Gera pressão interna e Flamengo recua em acerto por atacante irlandês. O domingo foi de ebulição política no questionamento sobre acerto encaminhado por Nicky Johnston. No momento em que o nome se tornou público, houve uma grande repercussão negativa por parte da torcida através das redes sociais. Os questionamentos ganharam espaço também internamente e nomes fortes da atual gestão fizeram pressão para que o clube voltasse atrás com o acerto. Pauta 2. O técnico Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira no MetLife Stadium, em Nova Jersey, palco da partida contra o Chelsea pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes. O treinador elogiou e pregou respeito à equipe inglesa, mas afirmou que o Fluminense foi ao Mundial para, entre aspas, fazer história. Disse o Renato Portaluppi: estou tendo mais essa oportunidade aqui. O Fluminense está fazendo uma grande Copa do Mundo. Está sendo um privilégio estar à frente desse grupo, estar à frente deste clube. Mas a gente veio para fazer história. Desde o início eu falei, a gente precisa acreditar na gente. A gente precisa acreditar no nosso trabalho. Vamos sempre respeitar nossos adversários. São poderosos financeiramente, eles são bem melhores do que a gente. Agora o futebol é decidido dentro do campo, disse Renato Gaúcho. Pauta 3. Al-Ahly da Arábia Saudita negocia contratação de Messi. De acordo com o jornal L'Equipe, o clube saudita iniciou negociações com o atacante, o meio-atacante, e vai fazer o que for preciso para assegurar o acerto com Messi. A negociação entre o Al-Ahly e o craque argentino leva semanas, com os dirigentes sauditas tentando convencer o jogador. Esta é a segunda tentativa. Em 2023, quando o Messi deixou o PSG, o governo da Arábia Saudita já havia tentado levar o argentino para o país, mas o atacante preferiu acertar com o Inter Miami. Pautas. Notícias. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Carlos Henrique, bate pesado.
Alô, CH, um abraço pra você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera em dia de jogo. Qual a sua expectativa para o jogo da Ponte contra o Tombense? Macaca é favorita? Teoricamente sim, mas precisa dentro do campo levar esse favoritismo teórico para a prática. Eu espero que seja assim, mas a Macaca para mim é favorita. Como você avalia a atuação do Guarani no empate contra o Londrina? Acho que foi um empate regular, não é? O resultado legal, trouxe um ponto para Campinas e o futebol apresentado, qualidade regular, Batista. São 17h11, está no ar Esporte em Debate hoje até às 19 horas. Hoje tem futebol, bola rolando 7h30. Mas às 19 horas, Leandro Borges está registrado, vai fazer a abertura da grande jornada esportiva. Até lá, muita informação, opinião e debate aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Esporte em Debate, mesa de áudio, Pedro Piscinato. Ele que manda o som para todas as plataformas e para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda um like aí pra nós, manda um joinha e muito obrigado pela sua audiência. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Antigamente é que era bom. Era nada. Bom é hoje que a Sanasa tá toda digital. Você resolve tudo de onde estiver. Já viu o novo site, o novo aplicativo? Tá muito mais fácil de achar o que a gente quer. E o atendimento pelo WhatsApp tá show. Anota aí, 0800 77 21195. E tem mais. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. Bom era o passado? E nada. Bom é isso. A Sanasa e o futuro. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h16, hoje até às 7, hein? O programa termina um pouquinho mais cedo porque tem bola rolando às 7h30 no Majestoso. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. É só você preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como o presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Osvaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. São 17h18. Breno Beretta chegando com seu destaque inicial no programa desta segunda-feira. Alô, bebê, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você, boa tarde pro ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Meu destaque inicial hoje pro Luka Modric, o meia que fez história no Real Madrid, inclusive está jogando o Mundial de Clubes. Ele acertou com o Milan, ou seja, depois do Mundial de Clubes, no mês de agosto, ele se apresenta na Itália e vai ser reforço do Milan. Ele que esse ano completa 40 anos de idade, viu, Batista? Perfeito, já tudo sobre a Ponte Preta Macaca, que vai enfrentar o Tombense no Estádio Majestoso. E já também tudo sobre o Guarani. Bugre que empatou ontem 1-1, estava perdendo por 1-0 e empatou em 1-1. E hoje aqui no Esporte em Debate, você vai concorrer a presentes. Um par de ingressos para o Hop Hari,
mais um rádio portátil da Mundial. Esse rádio já vem com a tecnologia para você ouvir a Rádio Bandeirantes. Para participar é muito fácil. Basta você entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Onde é que fica esse canal de vídeos? No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat fixado, onde o pessoal deixa comentários, tem um link. Clique nesse link, vai direto para um formulário. Preencha o formulário e pronto. Você já estará concorrendo. Terá 3 dias úteis para retirar os seus presentes. Amanhã, terça-feira, quarta-feira é feriado, dia 9 de julho. Aí na quinta e sexta. Portanto, 3 dias úteis para você retirar os seus presentes. Eu volto a dizer, né, quais são os presentes. Um par de ingresso para o Hop Hari, mais um rádio portátil da Mundial. Tá dizendo aqui, ó, o ouvinte vai retirar. Deixa eu ver o que diz aqui a produção. Se você não tiver como buscar o prêmio, então não participe e deixe para outra pessoa, pois a retirada é obrigatória da pessoa sorteada. Retirada até o dia 11/7. Então tá correto, né? Até dia 11/7 você tem que fazer a retirada aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799. Saída para Valinhos, aqui no alto do Jardim São Gabriel, onde tem esse monte de antenas de televisão e tem a sede principal aqui do Grupo Bandeirantes. Participe e boa sorte para você. Bandeirantes! 17h22. Vamos falar da Ponte Preta. Macaca, daqui a pouco vai enfrentar o Tombense às 19h30. Direto do estádio majestoso, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, o estádio ainda não foi aberto para os torcedores, né? Mas uma expectativa hoje de um bom público aqui no estádio Moisés Lucarelli, o reencontro do torcedor com a Ponte Preta. Na última rodada jogou fora de casa e o valor do ingresso hoje de arquibancada é um valor muito bom para o torcedor comparecer hoje aqui no estádio Moisés Lucarelli. R$20 o preço normal, R$10 a meia entrada, ou seja, dá para o torcedor vir, não tá tão frio. Para se ter uma ideia, nesse momento 20 graus, eu tô com 2 agasalhos, tô aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes, vocês estão me vendo na cabine, tô com 2 agasalhos e tô passando calor. É claro que um pouquinho mais tarde, quando anoitecer, a temperatura deve baixar um pouquinho mais, para 18, 17 graus. Mas está uma temperatura bem legal, está bem agradável aqui no estádio Moisés Lucarelli. O técnico Alberto Valentim, é claro, ele não divulga a escalação antes do jogo, os treinamentos todos são fechados, mas ele não tem nenhum problema de contusão e também de suspensão para o jogo dessa noite às 7h30 contra o Tombense aqui no Majestoso. Só que ele deve mexer na formação titular do time. É muito provável que ele coloque o Elvis no meio-campo, saque o lateral esquerdo da Ponte Preta, o Lelkovic, que atuou na última rodada, né? Aliás, nas últimas rodadas o Lelkovic atuou porque o Arthur jogou na zaga e também estava suspenso, mas agora o Arthur deve retornar para a ala esquerda. A provável formação da Ponte Preta essa noite de Diogo Silva no gol, o Maguinho na lateral direita, o Wanderson e o Emerson na zaga e o Arthur voltando para a lateral esquerda. No meio-campo, o Lucas Cândido, o Dudu e a entrada do Elvis, e na frente o Everton Brito, o Jean Dias e também o Gé.
O nosso convidado é o Diogo Silva, para falar um pouquinho mais dessa fase na Ponte Preta, né? Ele que amanhã completa aniversário, vai completar 39 anos. E falando também, é claro, da Série C do Brasileiro e das dificuldades. Olha, só agradecer a Deus, né, cara? Eu esqueci a ver assim, Deus está dando graça. Eu continuo da mesma maneira de ali, até às vezes até melhor, na casa ali dos 20 anos, porque eu continuo treinando e me sentindo bem pro outro dia. Eu não estou sentindo ainda aquela fadiga pós-treino que possa atrapalhar pro dia seguinte. Então isso ajuda muito, porque para mim o mais importante é a preparação. Se você se preparar bem, você vai jogar bem. Se você não se preparar bem, provavelmente você pode não conseguir superar uma semana ruim de treino no jogo. Eu lembro muito bem que antes de começar, né, o campeonato, nós tivemos aqui uma matéria que eu falei pelas equipes que tinha na competição, equipes de camisa de tradição e outras camisas que não tem tanta tradição, mas que são projetos, né, de empresários, que seria uma Série B disfarçada. E tá batendo nisso aí, né? Não é porque eu sei, eu sou mais sábio. Não, é para a gente ver, a gente escutar, estudar e tá demonstrando. É muito difícil para você ver. E eu falei muito bem que a gente não podia, se caso acontecesse uma fase ruim, deixar que essa fase se estendesse por muito tempo. Por exemplo, agora se nós não conseguíssemos o resultado, não tivéssemos conseguido o resultado lá em Maringá, a gente poderia estar no meio da tabela ali do G8 para baixo, né? Isso aí ia trazer uma pressão maior. Mas graças a Deus nós vencemos, até voltamos parcialmente, né, para a liderança, mas estamos ali por um ponto e se Deus quiser, no próximo jogo da nossa casa, vencer e poder recuperar. Bom, a Ponte pode chegar mais próxima do Caxias de novo e vai manter esse um ponto se vencer o jogo, porque hoje a Ponte tem 20 pontos, o Caxias tem 24, já jogou na rodada, já venceu, se a Ponte vencer vai para 23. E é muito importante um resultado positivo hoje, até porque já são 3 jogos sem vencer aqui no estádio Moisés Lucarelli. Foram 2 derrotas e 1 empate. O adversário da Ponte Preta está numa situação pior, porque já não vence há 6 rodadas. O time do Tombense, time de Minas Gerais, de Tombos, que é comandado pelo técnico Raul Cabral, ele que hoje não tem o Rony e também o Dudu Mandai, que estão lesionados, e a provável formação para enfrentar a Ponte Preta, e eles estão precisando de pontos, é a seguinte: Matheus no gol, Júlio Henrique, Jansson, Roger Carvalho e Kaique, Mila, Fabrício Dias e o Ingro, lá na frente Pedro Oliveira, Jefferson Renan e Zé Eduardo. Esse é o time do Tombense comandado pelo Raul Cabral. Ponte Preta e Tombense já se enfrentaram 4 vezes em toda a história. Desses 4 jogos, foram 2 empates, 1 vitória do Tombense e 1 vitória da Ponte Preta. A vitória da Ponte, aliás, foi no último confronto entre os dois. Foi no dia 11 de novembro de 2023. E o gol da Ponte Preta foi marcado justamente pelo Elvis. E hoje a expectativa da torcida, é claro, é ver o Elvis em campo e que ele possa ser a principal novidade do técnico Alberto Valentim. Batista. São 17 horas e 28 minutos em Campinas. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você
Busca uma alimentação mais saudável? Experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Tem combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Aê! Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Vamos lá, CH 1731, time da Ponte modificado. No esquema tático, abre mão de 3 zagueiros e promove o retorno do Elvis. E o Valentim está correto? Você faria mais alguma alteração no time ou não? Batista, é o que eu faria, um 4-4-2, com variações. Terceiro zagueiro para jogar em casa com 2 volantes que vão atuar é Lucas Cândido e Dudu, né? É isso, Breno? Tá confirmado esse meio campo com Elvis e quem mais? É muito provável que seja isso, CH, até porque daqui a pouquinho a gente vai ter a escalação do time Ponte Pretano, mas é provável que seja Lucas Cândido, Dudu, Elvis e daí o Everton Brito, ora no meio, ora na frente, né? Serginho não? Serginho não. E pelo que eu, até para quem não acompanhou a Rádio Bandeirantes nos últimos dias, né? Eu até trouxe essa informação que eu questionei o pessoal da Ponte Preta, ele tá treinando normalmente, não tá machucado, não tá com nenhum problema, tá à disposição do Alberto Valentim, ou seja, é apenas por opção que ele não tá jogando. Obrigado, Breno. Bom, então aí é o seguinte, você me perguntou, você faria mais uma modificação? Faria. O Everton Brito no banco e o Serginho como titular. O restante está correto. Maguinho na direita, Arthur na esquerda, Emerson e Wanderson na zaga. Não tem segredo. Lá na frente é Jean Dias e Gé. E seja o que Deus quiser. O jogo de paciência da Ponte. E a torcida vai ter que ter essa paciência. O Tombense vem fechado, jogando no contra-ataque. E a Ponte não pode ser lenta. Ela não pode ter erros de passe. E ela tem que ter paciência. 1-0 vale mais ou vale a mesma coisa que 4-0. A Ponte precisa vencer o jogo para quebrar essa castanha de não ganhar dentro de casa nas últimas partidas. Então hoje o mais importante é vencer. Aí nós vamos ver efetivamente se era o aspecto emocional que estava pesando. A sequência vai dizer isso pra gente nos jogos em casa. Mas precisa acontecer a primeira vitória. A Ponte é a favorita, mas não é um favoritíssimo, sim, né? Não é uma coisa exorbitante. Ela é a favorita, joga em casa, tem mais time que o Tombense, mas precisa jogar futebol, né? Adianta a teoria, você olha as peças, compara, mas precisa ver se o plano de jogo, se o comportamento individual e coletivo, a prova vai bem para a Ponte vencer o jogo e tomara que vença. Ô Breno, repita aí o preço dos ingressos. Você disse que o clima tá legal, mas na tela da Band hoje, nos Donos da Bola, com link ao vivo, direto do gramado do Majestoso, você diz que na hora do jogo estaria 15 graus. A sua previsão furou? Pode ser que tenha furado, Batista, porque de manhã demorou muito para esquentar, viu? A hora que eu cheguei, aqui eu cheguei umas 11h30 da manhã, o link foi meio-dia pontualmente,
tava frio ainda. Mesmo com sol no gramado, tava frio. A temperatura tava na casa dos 20, 21 graus. À tarde eu dei uma olhada nos termômetros, 26 graus aqui em Campinas, ou seja, do meio do dia até a metade da tarde esquentou bastante. Agora que tá começando a esfriar, mas ainda não esfriou. Tem muita gente de manga curta. Eu tô vendo aqui no gramado, andando pelo gramado, pessoal que tá trabalhando por aqui. Então, tô imaginando que vai estar um pouquinho mais de 15 graus, talvez uns 17, né? O Gilberto tá me mostrando aqui 22 graus nesse momento. Eu tô imaginando que vai estar uns 17 no período da noite. Agora, com relação ao preço do ingresso, Batista, um preço muito legal para arquibancada, R$20 o preço normal e R$10 a meia entrada. Tem o setor coberto, que é ao lado da Vitalícia. Para quem está na arquibancada do lado esquerdo, do lado da Vitalícia, R$60 o preço normal e 30 a meia entrada. E na Vitalícia, nas cadeiras, R$80 o preço normal e 40 a meia entrada. Eu estou estimando aqui um público de pelo menos 3 mil torcedores nesta segunda-feira aqui no Majestoso. Se fosse de final de semana, eu imagino que seria pelo menos 5 mil torcedores, Batista. Você disse que tem gente aí de manga de camisa. Tem um aí na cabine, o Giba, que tá de manga de camisa. Se cair a temperatura, ele tá ferrado, hein? Não, ele tá com a camisa e tá com o peito aberto, viu, Batista? Tá com camisa xadrez, ó, comprida, Nossa. peito aberto. Poxa, Breno, você poderia nos privar dessa imagem tenebrosa, não? Meu Deus. Ainda bem que quem tá nos acompanhando no rádio não tá vendo nada disso, né, CH? Só no YouTube. Graças a Deus. CH, saudades de você. Saudades de você, CH. Sufi, a saudade é um prego e o coração um martelo. Quero ver dor na alma fazendo um flagelo. Completa a frase, ô Giba. A saudade é um prego, o coração é um martelo. É um que dói na alma que vai virando um flagelo. E quem é que canta? Rio Negro e Solimões. Aê, acertou! É muita exigência. A música é sensacional, não o Giba cantando, que é um negócio horroroso, né? Mas realmente Rio Negro e Solimões, a música é extraordinária, maravilhosa. Olha, é o seguinte, já vamos falar mais da Ponte. O jogo é 7h30, portanto, 6h30. De acordo com o protocolo da CBF, já teremos o time e vamos ver se realmente o Breno Beretta está correto na escalação que ele trouxe aí pra gente. Então, já, às 18h30, tem o time oficial da Macaca. E aí, como anda a manutenção do seu carro? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás de uma solução. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do veículo e para você não ter dor de cabeça. Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina da sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas, originais ou de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço das 7 lojas e também tem o número de WhatsApp. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo.
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. 17h39, ouvinte no ar. Pessoal, Fala. tudo bem? Boa Vai. tarde para todos aí. Referente ao jogo do Guarani de ontem. O jogo não foi bom, não foi regular, ele foi péssimo, tá? Eu não sei, o time não consegue acertar um passe. Parece que entrou com o freio de mão puxado, parece que comeu uma feijoada. Mas o que vale é o ponto, né? Esse um ponto que veio. Esse aí foi bom, tá? Eu achei. Agora, o futebol apresentado, meu Deus do céu, foi horrível. Quem tá falando aqui é Edivaldo do Jardim São Fernando. Abraço a todos. Abraço, Edivaldo, nome do meu querido sobrinho, Edivaldo. Edivaldo, filho da minha querida irmã, que está morando no céu, Eva Batista. E o Edivaldo, filho dela, né? Minha irmã, 2 filhos, Eliane e também o Edivaldo mais velho. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe nota 10 do futebol de Campinas. Ô, Batista, só tem um probleminha aí se o Fluminense chegar na final. Qual? Isso aí os cariocas estão falando lá. Falando o quê? Já imaginou se o Fluminense ganha esse título? Só tem um porém, que o Renato vai exigir que tire a estátua do Cristo Redentor e coloque a estátua dele lá, viu? Um abraço aí, César Barão Geraldo, sempre Abraço, ligado, César. todos os dias. Opa! No melhor futebol de Campinas. Muito obrigado, que Deus te pague. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas tá vendo a estátua do Renato Portaluppi no lugar do Cristo Redentor. Eu mostrei esta foto hoje no programa Os Donos da Bola e perguntei para os comentaristas: o Renato Portaluppi merece uma estátua? Essa imagem, claro, é uma imagem de inteligência artificial, né? Feito por inteligência artificial. Não é uma imagem verdadeira, evidentemente. Mas várias páginas aí pela internet, todas elas de torcedores do Fluminense, colocando a imagem do Renato Portaluppi no lugar do Cristo Redentor. Ô CH, o que você respondeu para mim lá na tela da Band sobre o Renato ter uma estátua? Ele já tem uma estátua na frente da Arena do Grêmio, já tá bom. Uma estátua, por favor. Agora 2? Você quer aumentar mais uma? Mas o que o Grêmio tem a ver com o Fluminense? Não interessa, é muita estátua para um técnico só. Para mim é o Fluminense, ué. Não interessa. Sem estátua, ele tem que ir lá ganhar, vai ganhar os parabéns, vai fazer um feito inédito, um negócio extraordinário, mas estátua não, por favor. Tá bom então. 17h43, mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Eu sou o Gesto, torcedor da Ponte Preta. Batista, eu acho que a Ponte Preta, ela tem que ser favorita, Batista. A Ponte Preta é um time grande. A Ponte Preta vai jogar em casa, que seja contra o Tombense, seja com quem for. A Ponte, ela que tem que fazer o papel dela dentro de casa e ganhar o jogo. A Ponte tem que jogar bem, cara. Ela tem que ser grande, tem que ser sempre favorita. Só que eu acho, que para jogar em casa, joga no 4-4-2. 4-4-2 é ótimo para jogar em casa. Agora esse negócio de 3 zagueiros, 3 zagueiros é para jogar fora de casa, que joga por uma bola, sofrendo o tempo inteiro. Em casa tem que ser o 4-4-2, a gente tem que ir para cima, não jogar lá atrás, esperando o outro time tomar um gol depois não conseguir reagir. Ok, um abraço, muito obrigado, boa tarde. Batista, uma curiosidade, vendo o Mundial de Clubes. Os Estados Unidos estão bem de estádio e público, por não ser país do futebol. Tem público e estádio que supera o Brasil. E você conhece algum desses estádios?
Abraço, Silvio de Sumaré. Assim, pessoalmente não, nunca estive nos Estados Unidos, mas tenho visto pela televisão. O que acontece é que vários estádios são estádios de futebol americano, que foram adaptados para o Campeonato Mundial de Clubes. Então são estádios que estão aparelhados para grandes públicos. E o que acontece com os Estados Unidos? Por que o futebol não pega nos Estados Unidos? Porque grande parte desse público que está assistindo o Mundial de Clubes são torcedores latinos ou são visitantes, são turistas, especialmente nos Jogos de Miami. É um período de férias escolares e muitas famílias estão nos Estados Unidos. Agora, o torcedor mesmo americano, por que ele não gosta do futebol? Primeiro, porque é uma questão cultural. O futebol para o americano não é esse futebol que eles chamam de soccer. O futebol para eles é um futebol americano. E para eles tem o basquete, que toda hora está tendo cesta emocionante, cesta de 3 pontos, enterradas. Então é um esporte emocionante. Então tem o basquete, tem o futebol americano, tem o beisebol, que é muito mais praticado e que tem muito mais emoção para eles do que o nosso futebol. Então eles assistem um jogo de futebol, demora um tempão para sair um gol, que é o negócio mais importante no futebol, mas não sai gol. E toca para lá, toca para cá, toca lá, entendeu? E o troço vai passando, vai encebando. Aí acontece lá um golzinho, se tanto. Muitas das vezes o jogo termina em 0-0, raramente tem 2 gols. Então aquilo não pega. O que pegou nos Estados Unidos foi o futebol feminino. Esse realmente arrasta público, tem mais de 5 milhões de participantes. É um negócio gigantesco. Tanto é que os Estados Unidos estão fazendo uma força enorme. Não é de agora, desde a época que levaram grandes jogadores, ex-jogadores, para a implantação da Liga Americana. E até hoje estão fazendo isso, levando jogadores em fim de carreira, que é o caso do Messi, Suárez, enfim, vários jogadores em fim de carreira, para ver se dá uma empolgada no futebol nos Estados Unidos. Mas você tem razão, nesse campeonato mundial, principalmente o público brasileiro, todos os jogos foi uma coisa realmente espetacular, encantando o mundo a presença da torcida brasileira, dos 4 representantes. 17h48 em Campinas. Boa tarde, Batista. A pior coisa do Fluminense classificar é ter que aguentar a marra do Renato Gaúcho. Abraço, Eloir Pianca. Eloir, eu concordo com você, mas veja só, o Renato Gaúcho, ele está dando troco, porque os comentaristas, inclusive os nossos aqui, sempre falaram do Renato Gaúcho como um técnico que não estuda, fica lá só na praia, um técnico que não tem o aprofundamento da matéria futebol. Não é um técnico que é um profundo estudioso da matéria. E aí vai lá o Renato Gaúcho, ele próprio diz que o time do Fluminense era o patinho feio e vai passando, já está na semifinal e pode de repente pintar numa final do Campeonato Mundial.
Então o que o Renato Gaúcho? O Renato Gaúcho sempre teve essa marra, né? O Garanhão, o cara que realmente teve 5.000 mulheres no currículo, que ele teve relações sexuais e aquilo ele passa uma prepotência exagerada. Agora, você não acha, o CH, que o Renato Portaluppi está dando troco, mandando recados para você? O Batista, se ele vencer o Mundial, é um contrassenso técnico para mim. Então, o Fluminense, na minha modesta opinião, tem todo o mérito, parabéns pela campanha. Eu não esperava nem que passasse da primeira fase, mas o Fluminense, na minha opinião, está onde está mais pela incompetência dos outros, dos cruzamentos coincidentes favoráveis ao Fluminense, do que a sua própria competência. Vou repetir. O Fluminense está fazendo muito mais do que eu esperava. Ponto. Dito isso, não tem grau de comparação com o Chelsea, com o Real Madrid e com o Paris Saint-Germain. Eu vou parar nesses três. Eu poderia falar do Bayern, do Borussia Dortmund e de outros times que ficaram pelo caminho. Competência do Fluminense. Agora, se o Renato Portaluppi for campeão do mundo, vou repetir, a roda do futebol vai ser invertida. Por isso, eu não acredito. Olha lá, ó. A estátua do Renato Portaluppi, se for campeão do mundo. Ele vai chegar na final, hein? Olha, esse Chelsea conseguiu a classificação a duras penas e ainda com um frango do Everton. Um gol contra. Olha, aguarde Renato Portaluppi na final do Mundial. 17h51, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 1-1 entre Londrina e Guarani, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, em jogo realizado neste domingo na cidade de Londrina. Empate, portanto, pelo placar de 1-1. Na ocasião, o time do Guarani atuou jogando no Paraná com Andrei no gol,
Rafael, Alan Santos e Alisson depois, Cauã Jesus, Cicinho, Kelvin, Matheus Sarará, Caio Melo depois, Giovanni e Emerson, Diego Torres, depois Isaac e Bruno Santos, o Brunão, depois Denis Júnior, a equipe do técnico Marcelo Fernandes. Já o Londrina de Roger Silva com Luiz Daniel, Cedric Caio, depois Wallace, Maurício, João Tavares, Zé Breno, depois Canela e Robson Duarte, depois Caio Rafael, Vitinho, depois Tauã, Edson Carius, depois Gustavo França e Iago Teles, o time do Londrina. Os gols do jogo: o Londrina abriu o placar exatamente aos 6 minutos do segundo tempo com Caio Rafael, mas Rafael de cabeça aos 13 minutos do segundo tempo empatou para o time bugrino. Público de 5.677 torcedores, uma renda de R$127 mil. A arbitragem foi do Taylan Azevedo Gomes, do Amapá. Empate por 1-1, Campeonato Brasileiro da Série C, Londrina e Guarani neste domingo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. São 17h56. O programa hoje até 19 horas. Porque às 19, Leandro Bolles está registrado, um dos maiores narradores esportivos do Brasil. Vai narrar Ponte Tombense. Sicredi, quero falar aqui do Sicredi. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Com mais de 120 anos de história, abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. São 17h58 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Batista, essa é a melhor formação para o jogo de hoje. Diogo Silva, Wanderson, Emerson Santos e Arthur, Maguinho, Lucas Cândido, Dudu ou Elvis e Léo Kovic, Jean Dias, Gé e Everton Brito. É o Laco que está arriscando aqui um time. Abraço para você, muito obrigado, viu, Laco? Obrigado aí pela audiência. Tá dizendo aqui Otair Lebrão.
O Tair Lebrão tá dizendo boa tarde, CH. Vai tomar pau esse Flusão. Fica tranquilo. Tá bom, Lebrão? Abraço pra você. Muito obrigado pela sua participação. Ó, Fluminense é Brasil no Mundial de Clubes. Todos torcendo para o Fluminense, menos o Lebrão. eu não tô torcendo contra o Fluminense, não. Só que é improvável a vitória, na minha opinião. Agora, Fluminense não é Brasil, não. Fluminense é Fluminense. Pra mim. Mas respeito sua opinião. Agora são 18 horas em Campinas. Vamos falar do Guarani. O Bugre jogou e empatou com a equipe do Londrina. Placar de 1-1. Aliás, muito obrigado pela grande audiência em todas as plataformas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Valeu mesmo. Grande abraço para você que curtiu a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Vamos lá, chegando com informações. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, o time do Guarani já retornou do Paraná, de Londrina, né? Foi de avião, voltou de avião também. Hoje de folga, reapresentação amanhã, já pensando no próximo compromisso contra o Ituano, domingo, 4h30 da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A gente vai ouvir um trecho da entrevista do técnico Marcelo Fernandes ontem, logo depois do bom empate do Guarani, né, com o Londrina 1-1, o gol marcado pelo zagueiro Rafael, gol de empate no segundo tempo. Vamos ouvir o que disse o treinador bugrino. Sabíamos que era um jogo muito difícil aqui, né, em seus domínios, ainda mais tiraram o jogo do Café, trouxeram para cá um campo mais reduzido, né, torcida perto, sabíamos da força que o Londrina tem aqui dentro, né. E a equipe vem muito bem, né? Eu não gostei do começo do jogo, nossa equipe não entrou focada como tinha que entrar. Os 20 primeiros minutos foram muito difíceis, nosso goleiro salvou uma bola logo de cara. Seria um lance, com certeza poderia complicar o resto do jogo. Mas depois acertamos, a equipe se postou bem, acertou a marcação, porque o meia dele estava jogando perto do centroavante e causou essa dúvida na gente no começo. A partir dos 20 minutos a equipe se portou melhor. E sabíamos que tínhamos que saber sofrer aqui e tentar conquistar uma vitória através de uma bola, principalmente pelo Emerson e Cicinho, né, que são os nossos dois escapes, né, que são bem ofensivos. Mas o campo também não ajudou muito. O campo hoje, acho que o jogo, se fosse um campo melhor, o jogo seria mais técnico, entendeu? Foi um jogo mais aceso em virtude do campo, mas não tenho o que reclamar não. Ponto importante contra uma grande equipe aqui. A Série C é muito difícil. Saímos para jogar já o nosso terceiro jogo fora e de 9 pontos conseguimos 5. E continuamos a nossa batalha. Tem muita coisa ainda pra gente fazer e tem muito campeonato pela frente. Eu acho que, assim, com a nossa chegada, o grupo estava muito cabisbaixo, né? Por 3 derrotas no início da competição, nós chegamos aqui com 0 pontos, né? E a gente procurou colocar na cabeça que nosso time é muito bom time, sabe? Tem jogadores de valores, a direção, o Rômulo, o Farney e o Elano fizeram grandes contratações aí após o 5º jogo que a gente estava, a equipe ficou mais forte, mais robusta. O que a gente colocou principalmente na cabeça do jogador, eles entenderem a competição que a gente está disputando. Não adianta jogador jogou no Grêmio, jogou no São Paulo, jogou aqui, queira jogar a terceira divisão igual, não vai jogar. Terceira divisão é um campeonato diferente, é um campeonato de 20 clubes, é um turno só, então a gente tem que saber jogar. E acho que isso foi o ponto fundamental, né? Que os jogadores entenderam isso, e logicamente a gente fazendo o esquema tático em cima do adversário. Nossa equipe se porta muito bem com 3 zagueiros, mas não 3 zagueiros de origem, né? Hoje, pela primeira vez, eu coloquei o Alisson, né, do lado esquerdo, e depois com a entrada que ele colocou, o Roger colocou o ponta rápido aqui, eu já pus logo o Sarará ali, que o Sarará também faz muito bem esse terceiro zagueiro, tem uma saída boa de bola. Eu acho que é isso que valeu. Eu acho que os jogadores estão entendendo aquilo que a gente está jogando. Estamos numa sequência muito boa, né? E é continuar isso, trabalhando, pezinho no chão. Guarani é grande, Guarani é forte, e agora o próximo jogo em casa, que a nossa torcida compareça, vai ser muito importante, ela está nos dando muita força para que a gente consiga os pontos necessários para a classificação. O diferencial que eu falo mental é nós entendermos, como eu acabei de falar, em relação ao campeonato, como você acabou de falar, o campeonato difícil que é a Série C. E o lado mental também é a gente entender que a gente está num grande clube, um clube que é campeão brasileiro, um clube que tem a torcida maravilhosa, que tem um staff muito bom.
sabe? A estrutura do Guarani não é para estar nessa divisão. Mas não adianta a gente achar isso e querer jogar o Guarani de 78. Não vai jogar. A gente tem que entender a competição. Então acho que o mental dos jogadores nesse sentido é exatamente esse. Eles estão sendo humildes, estão sendo perseverantes naquilo que a gente pede, e eles sabem que para a gente chegar em algum lugar, eu falo isso todo dia lá antes de jogo e depois, se a gente duelar junto com o adversário em todas as jogadas, duelo aéreo, duelo por baixo, intensidade no jogo, vai ser difícil a gente perder qualquer jogo, porque na hora que sobrar no nosso pé, nós temos qualidade técnica, aí sim o jogador que jogou em outra divisão vai sobressair na reta final. Mas se não tiver essa intensidade que eles estão tendo, já desde o primeiro jogo, independente da derrota que a gente teve para o São Bernardo nós perdemos o jogo em casa, com um jogador a menos, e o São Bernardo colocou linha de 5 no final do jogo para não tomar um gol de empate, nós ainda colocamos uma bola na trave. Então é isso que eu peço a eles, só tenho a agradecer com esse grupo que está lá dentro, são um grupo de profissionais exemplares, que querem muito colocar o Guarani no seu devido lugar, mas todos também sabem que não é uma tarefa fácil, uma tarefa difícil, faltam agora 8 jogos, entendeu? Dificílimos jogos que quem tá para classificar tá lutando, quem tá lá embaixo também não quer ficar. Então é importante esse mental deles continuar forte para que a gente consiga o nosso objetivo. Bom, como disse o técnico do Guarani, faltam 8 jogos, né? 8 jogos fundamentais para o Guarani buscar a classificação e tentar entrar no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, hoje os jogadores do Guarani receberam folga, reapresentação amanhã, treinamento durante toda a semana, pensando no jogo do próximo domingo contra o Ituano, 4h30 da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já vou trazer uma informação exclusiva, Batista, de um jogador que o Guarani está contratando. O torcedor do Guarani fica ligado, mas quer comentar o que disse o técnico Marcelo Fernandes, você e o CH? Já eu trago a informação. Perfeito, já então a informação de mais uma contratação. A janela abre no dia 10, daqui a 3 dias. Vamos lá, CH, você esteve comigo e com o Tigrão na transmissão e com o Edu Pinheiro. O Guarani empatou o jogo 10 minutos depois que tomou o gol. Um gol estranho, um gol muito mais ocasional do que propriamente por qualidade do adversário. Mas correu atrás e o Guarani conseguiu empatar com um gol de cabeça, uma cabeçada fatal, letal do Rafael Rodrigues, claramente, como disse o Tigrão, em tempo real, deu para perceber que foi uma jogada ensaiada. Muita qualidade no cruzamento de escanteio do Diego Torres e a cabeçada, olha, subiu uma barbaridade, hein? Que impulsão tem o Rafael Rodrigues. E de cabeça colocou na rede. O que você achou do jogo? O jogo não foi tão bom assim, não. O resultado foi. O Guarani entrou desacordado, né? O esquema tático colocado pelo Marcelo Fernandes não deu certo. A execução, né? Não o esquema tático. Daquilo que eles treinaram, foram executar contra o Londrina e não funcionou. E o Guarani só não tomou um gol antes dos 10 minutos graças ao Andrei, que foi muito bem no jogo, não é? O Guarani também, Batista, teve uma enorme dificuldade de adaptação ao gramado. A bola viva, os jogadores demoraram 25 minutos para se aclimatar, para pegar o jeitão de como domina, de como dá o tapa, de como faz o passe. O Guarani equilibrou o jogo depois dos 25 minutos, o segundo tempo todo foi equilibrado, tanto é, se você observar os números da estatística do jogo, vai perceber rapidamente que o Guarani teve volume como o Londrina. A coisa ficou muito equiparada. Escanteio, chutes para gol, chutes no alvo, etc, etc, etc. O resultado foi mais legal do que o desempenho. Ele tentou corrigir no segundo tempo, acho que ele acertou, ter tirado um zagueiro e colocado o Cauã. Não entrou tão acordado assim, mas eu acho que só a maneira do Guarani ter mudado no segundo tempo, principalmente o esquema tático, tornou, veja, olha a defesa, tá passando no YouTube e nos nossos canais, a defesa do Andrei logo a 2 minutos de jogo. Saiu cara a cara, uma falha bizonha do Alan Santos, não é? Então, assim,
os 3 zagueiros, você até, antes do jogo, eu fiz esse comentário, achei muito volante e muito zagueiro pro meu gosto. Então, o meio-campo cheio de volantes, eu acho Sarará, Kelvin e Caio Melo é muita coisa. Muita coisa. Mas acabou dando certo no resultado final, mas eu tenho certeza que o treinador vai rever isso. E eu disse uma coisa antes do jogo e eu continuo com a mesma impressão. Qual é a impressão? O Guarani não estava encaixadinho. Meio-campo, Natan, Caio Melo, Torres, Bilu lá na frente, até o Isaac do lado esquerdo e o centroavante lá, o Brunão. Agora perdeu 2 jogadores e o técnico não encontrou ainda qual é o caminho. Vamos ver no próximo jogo contra o Ituano dentro de casa como é que vai ser. Ele precisa de um volante ou a adaptação ali de mais um jogador para ter uma característica ou a competência do Natan e precisa achar um atacante que ajude o Brunão, que ajude o Torres, que está muito isolado. Nesse jogo não funcionou, ele tentou colocar um pouquinho o Caio Melo à frente, acho que não fez nenhuma coisa nem outra. Acabou ele atrapalhando o Torres muito marcado, também não teve espaço. De qualquer maneira, valeu pelo resultado, Batista. Mas, ó, outro lance que o Londrina perdeu, uma cabeçada na trave no segundo tempo. Valeu, eu acho que é para comemorar o empate, sim. O Guarani está do 5º colocado, 1 ponto só, que é o Náutico. Então, o Guarani definitivamente nos últimos jogos tem reagido. Agora ele tem que fazer o dever de casa contra o Ituano, que não vai ser fácil. O Ituano tá na mesma briga que o Guarani. Vamos ver como é que vai ser o jogo de domingo, mas valeu pelo resultado. 18h11, já Breno Beretta e o nome do jogador que o Guarani está contratando. Desktop revolucionou os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é giga. Agora você escolhe o que mais importa para você. Quer produtividade total no home office? Com o Giga Home Office a sua carreira brilha. Curte maratonar séries e vibrar com o seu time do coração? Com o Giga Esportes e Cinema, você tem emoção, a emoção dos esportes e das grandes histórias. Juntos, é gamer raiz ou competitivo mesmo? O gamer é o seguinte, o Giga Gamer te dá a velocidade que você precisa com a vitória, né? Já é certa. Com ele, a vitória já é certa. E se a prioridade é proteger quem você ama, o Giga Família garante diversão com segurança para os pequenos, com um conteúdo adequado para cada idade. Agora, quer tudo isso junto? Vai de Giga Black, uma experiência exclusiva em um só lugar. E o melhor, hein? Planos a partir de R$ 169,99. Acesse agora desktop.com.br e assine já. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Vamos lá então, hoje é mais curtinha a bagaça aqui, porque tem jogo daqui a pouco. Fala, galera de hoje, qual a sua expectativa para o duelo da Ponte de daqui a pouco contra o Tombense no estádio Moisés Lucarelli? A Macaca é favorita? Sim, favorita. Tem que jogar bola, né? Não pode ser aquele time tímido, aquele time preocupado, aquele time ansioso, que às vezes dá aquela pipocada para a torcida, para a imprensa. Não, tem que se impor, ir para cima, tentar achar um gol de qualquer maneira o mais cedo possível para tirar o Tombense lá de trás. E aí a minha expectativa tendo este comportamento. E o time sendo escalado com um pouco mais
de criação no meio-campo com a volta do Elvis e a manutenção do Everton Brito, que é um cara de boa dinâmica, que faz tanto um quarto homem de meio-campo como um terceiro atacante. A minha expectativa é de vitória daqui a pouquinho no estádio Moisés Lucarelli, a favor da Ponte. E o Fala Galera do Guarani dessa segunda-feira, 7 de julho do ano da graça de 2025. Como você avalia a atuação do Guarani no empate contra o Londrina? Ótima, boa, regular ou ruim? O resultado foi justo? Sim, o resultado foi justo, o resultado foi conceito bom e a atuação, no geral, até pelos 20 minutos de total queda do disjuntor de um time desligado, o Guarani teve uma atuação conceituada como regular, mas com um resultado que eu reputo como muito bom. E o Tubarão, que é o Londrina, não estava com os dentes tão afiados assim. E o Guarani demorou um pouco para perceber isso. Do contrário, poderia até ter trazido, ao invés de 1 ponto, 3 pontos positivos. Faltou um pouquinho mais de tesão para ganhar o jogo, mas eu acho que, no geral, é uma reação muito importante. Já de 6 jogos de invencibilidade e o Guarani aí no limiar da zona de classificação. E este é o fato mais importante, sobretudo depois de um momento de imensa preocupação antes da chegada das novas contratações, que a gente tinha, obviamente, aí com um problema envolvendo o Guarani com rebaixamento para a Série D. Então, para mim, desempenho razoável, regular, resultado muito bom e é vida que segue. O Guarani está aí olhando para frente e para o alto e pensando só em classificação a partir de agora. 18:16. E aí, Breno, quem é o jogador que o Guarani está contratando? Guarani está trazendo um meia/volante, Cadi Silva, 29 anos de idade, jogador que estava na equipe do São Bernardo, jogou 7 jogos em 2025 apenas. No ano passado, pelo que eu conversei com uma pessoa que acompanha bastante, né, jogadores pelo Brasil, essa pessoa me disse o seguinte: ele jogou bastante pelo Londrina, até peguei aqui a ficha, são 24 jogos pelo Londrina e 1 gol. Ele jogou no ano passado também pelo Água Santa, no início do ano, 12 jogos e marcou 1 gol. O que essa pessoa me disse? Que esse Cadi Silva, que eu particularmente não me lembrava, não conhecia, é um jogador mais defensivo, é como se fosse um segundo volante. Por isso que ele é um meia/volante, 29 anos de idade, então ele chega provavelmente essa semana já para assinar contrato e já ficar à disposição do técnico Marcelo Fernandes a partir da janela de quinta-feira, no dia 10, Batista. E aí, CH, 18:17, 29 anos, Cadi Silva, volante, conhece? Conheço. Jogador experiente, mas de característica não aprecio. Agora, o Guarani deve estar sabendo o que está fazendo, né? Não tem esse jogador com essa característica de volantão /meia no elenco do Guarani. De repente foi até um pedido do próprio Marcelo Fernandes. Pode ser. Vamos ver como é que vai encaixar. Eu não acho que ele substitui o Natan, tá? Só na posição. Característica é um jogador completamente diferente. E para você, Tigrão, Cadi Silva, jogador que nasceu no Recife, destro, 1,82 m. E aí, conhece esse volante? Guarani está trazendo, hein, Tigrão? Eu vi jogar já, Batista. É um operário da bola. É um jogador dotado fisicamente com privilégio. Jogador forte. Para mim, mais de marcação do que de chegada à frente. E vem para disputar a posição aí com o Sarará, né? Sei lá. De repente com o próprio Sarará. O Natan foi embora aí, complicou um pouco o bicho aí. E eu acho que tem mais a ver com uma reposição de elenco do que de time titular.
Mas, como o Guarani não tem na posição nenhum super craque, nenhum super titular, o titular era o Natan que foi embora, vem para brigar aí por titularidade e para recompor uma lacuna de uma perda. Porque, diga-se de passagem, chegou o Kelvin, que inclusive jogou ontem, mas o Kelvin já estava aí com o Natan. Depois da saída do Natan não tinha chegado ninguém. Então tem mais para mim uma cara de reposição, vai ajudar, mas é um operário da bola. Destrói bem, passes curtos, de vez em quando você vê 20 e tantos jogos, um golzinho, desce lá, um rebote, um gol de cabeça, mas vai ajudar. Eu acho que é uma contratação pontual que o Guarani precisava fazer depois da abrupta e inesperada saída do Natan Camargo. O CH diz com precisão, o Guarani não tem um jogador com essa classificação. O chamado cão perdigueiro, aquele jogador que bate até na sombra. Até no futebol mundial nem mais está se usando esse tipo de jogador. O jogador tem que ter intensidade, mas tem que ter qualidade técnica. Mas na Série C, notadamente, campeonato, digamos, rústico, para não usar uma outra palavra. Num determinado momento, ele será necessário. E acho que é isso que o Marcelo Fernandes está querendo. Jogador que tenha uma característica de marcador, de muita intensidade. Não tem, assim, grande qualidade técnica, mas tem um poder muito grande de marcação. Pois não, CH? Não, eu queria lembrar do Richard Rios, quando chegou no Guarani. Você vai se lembrar disso. Ele todo jogo tomava cartão amarelo porque ele usava muitos braços. Você lembra disso? Sim. O técnico era o Mozart. Mozart que surgiu no futsal. E esse defeito do Richard Rios, defeito para adaptação ao futebol de campo, ele trouxe do futsal. O Mozart pegou esse jogador, você já vai entender porque que eu trouxe esse exemplo, e corrigiu ou minimizou esse equívoco que toda hora prejudicava no Guarani o Richard Rios. Dito isso, eu quero dizer o seguinte: neste jogo contra o Londrina, que foi um rabo de foguete, o Kelvin, que nas outras duas a gente estava falando da ansiedade dele, erros de passe, cartões amarelos desnecessários, ele fez uma boa partida na minha avaliação. Então eu tenho certeza que tem dedo do Marcelo Fernandes aí. Porque hoje, calmo, né, sem ansiedade e fazendo aquilo que ele sabe, que é acelerar o jogo, que é jogar pra frente, o Kelvin pode ser esse meia ou volante. Aí depende mais do Sarará do que o próprio Kelvin, que dá para jogar os dois, mas de outra maneira. Não com o Caio Melo na frente dos dois, não é? Esse Kelvin tem bom toque de bola e eu tenho a impressão, Batista, a gente não tem certeza, que é um jogador que vai crescer muito de produção. 18h22, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102.
Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 25 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Eu estou aqui com a súmula. Vamos ver o que é que escreveu aqui o árbitro do jogo do Guarani. Disse aqui, ó, com relação ao Copertino, expulsão do auxiliar do Marcelo Fernandes. Diz aqui, cartão vermelho direto. Outro motivo, detalhar no campo expulsões. Expulsei de forma direta o auxiliar técnico do senhor Marcelo de Almeida Copertino, da equipe do Guarani, por xingar o técnico da equipe adversária, senhor Roger Rodrigues da Silva, dizendo, vai tomar no... Claro que não vou falar no palavrão, mas ele escreveu na súmula que você e o seu time provocando um tumulto generalizado entre os dois bancos. O mesmo saiu sem oferecer resistência. E sobre a expulsão do Roger, expulsei de forma direta o treinador Roger Rodrigues da Silva, da equipe do Londrina, por xingar o auxiliar técnico da equipe adversária, senhor Marcelo de Almeida Copertino, dizendo, vai tomar no... 3 pontinhos, né? Você, seu FDP, provocando um tumulto generalizado entre os dois bancos. Informo ainda que, ao ser expulso, o mesmo partiu em direção ao quarto árbitro, precisando ser seguro pelos seus colegas de comissão técnica. E, socando o ar, continuou esbravejando agora contra o quarto árbitro. Seu fraco, me expulsou por quê? Vai a M, 3 pontinhos. Nossa, mas que diálogo interessante esse, hein? Meu Deus. Agora, qual o motivo? Bom, pelo menos ninguém pode reclamar, né, Batista? Como é que é? Ninguém pode reclamar. Todo mundo foi tomar, né? Se eu falar assim, eu saí em desvantagem, não. O Copertino foi tomar, e o Roger foi tomar, e o outro foi a M, e assim caminha a humanidade. Isso porque são todos evangélicos. Mas se eu não me engano, Batista, foi por conta de uma falta que o jogador do Guarani teria feito, não sei se foi o próprio Rafael que já tinha cartão, e o Roger estava reclamando e queria expulsão. Eu acho que foi algo do tipo.
E daí começou a confusão. Eu confesso que não me lembro qual foi o motivo. Quando eu fui prestar atenção, a barafunda já tinha sido iniciada. Então, não vi o que é que realmente aconteceu. O jogo Sabe estava que mais quente, me chamou a né? atenção? Oi? O que mais me chamou a atenção foi o seguinte. Realmente começou lá a muvuca e vai tomar você, toma você que gosta. Bom, resumindo, uma baixaria. E sabe o que me chamou a atenção? O Marcelo Fernandes, que estava entre os dois, o Cupertino do lado dele e o Roger do outro lado, ele deu um passinho pra frente, continuou assistindo o jogo e orientando o time. E só caco de telha voando na nuca dele. E ele simplesmente não se envolveu, não se intrometeu, não interferiu em nada, deixou os caras batendo boca e um xingando o outro, e ele orientando o time, pega lá, olha as costas. Ou seja, ele se colocou dentro de uma bolha, dentro da faixa de Gaza. Parabéns pro treinador do Guarani, pro Marcelo Fernandes, que teve uma presença de espírito espetacular e não se deixou, né, influenciar e não perdeu o foco no jogo, mesmo estando dentro da faixa de Gaza com tiro para todo lado. Olha, teve um lance e até na transmissão houve uma divisão de opiniões. O Tigrão disse que o gol do Londrina estava impedido. E o CH, os dois comentaristas da transmissão, divergiram. CH diz que o gol foi legal porque o Alan Santos dava condição. Nós estamos com o vídeo no ar e agora em câmera lenta. O momento em que o Wallace toca na bola, esse é o momento, ó. A câmera não é legal, né? A transmissão de Série C é uma transmissão, digamos, extremamente econômica, com poucas câmeras. Então não dá para ter a certeza, mas o momento... Batista. Olha, o Wallace, ó, ele vai bater na bola. É no momento que ele bate na bola. Olha lá. Quem está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas tá vendo ali o Alan Santos. No momento em que recebe o Caio, que marcou o gol, ele realmente está impedido. Mas não é o momento que ele recebe. Tem que ver o momento que o companheiro dele toca. O companheiro dele está na entrada da área, bate na bola com o pé esquerdo, aliás, a bola ia fora. E aí, no meio do caminho, o Caio intercepta e faz o gol do time do Londrina. Tá impedido realmente quando a bola muito sai. complicado. Quando a bola sai, ele está impedido. Na partida da bola, vamos chamar de lançamento, mas foi um chute para gol, né? Ele está impedido, absolutamente impedido, e eu me detive numa risca da pequena área, com uma definição de imagem um pouco melhor do que agora pelo YouTube. Agora, tinha mais torcedor do Londrina de pé no alambrado do que nas arquibancadas. Tá bom, sem VAR, que o Bandeirinha ia anular o gol num cenário desse daí. Gol impedido. Foi prejudicado o Guarani. Pois não, o CH, vendo aí o vídeo, muda de ideia, continua com o seu posicionamento ou não? Bom, primeiro que é impossível nessa transmissão você tirar uma conclusão com precisão. Continua com a mesma opinião. Gol legal. São 18h33. E aí, Breno Beretta, no protocolo da CBF, já deveríamos, neste momento, termos as escalações. Mas a gente sabe que nem sempre é preciso. Já tem aí os times em BB? Ainda não. Vou perguntar pro Paulinho Santana, ele vai passar aqui ao meu lado daqui a pouco, se vai sair já ou não. Imagino que eles vão trocar agora, caso não tenham trocado ainda as escalações, Batista.
Perfeito, estamos aguardando então já o time da Ponte que começa enfrentando o time do Tombense. Partida marcada para as 19h30 com a narração de Leandro Boles aqui na Bandeirantes, no FM 85,7 também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Todos os dias no almoço, buffet à vontade por quilo e pratos executivos à la carte. Nas noites de terça a sábado, no jantar, tem rodízio de pizza, a mais gostosa de Campinas, pratos executivos e à la carte e diversas porções. Atenção para a sensacional promoção. Rodízio de pizza a R$ 59,90 e chopp geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias pelo WhatsApp 19, que é o código aqui da região, e o número 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, esquina com a Cônigo Cipião. Inclusive, o estacionamento é pela Cônigo Cipião. Estacionamento em frente ao restaurante para facilitar a sua vida. 18h36 em Campinas. Eis aqui o ouvinte. Batista, onde assistir transmissões de sábados? Na Band, qual o número do canal? Obrigado, Nelson. Canal 4 na antena comum, ou então você pode também sintonizar através das emissoras, né, que transmitem na TV a cabo. Qual é o número na TV a cabo da Bandeirantes, hein? Deixa eu dar uma verificada qual é o número. Batista. E tem também pelo Band Play, que você baixa de graça, não paga nada e você tem, através do Band Play, né, baixando o aplicativo, o jogo dos sábados, por exemplo. São Bernardo e Ponte. É o próximo jogo da Band no sábado, 5 da tarde. Estará cabo, no Band Play. No cabo, quando a operadora é a minha aqui, por exemplo... A sua qual é? A Claro TV. É no 517 em HD ou 17 fora do High Definition. Ou fora do HD. Então, é isso. TV Claro, né? Que é a antiga NET. 517 no HD. Ou 17 fora do HD. Simples assim. E se for na antena, aquela escama de peixe que fica lá em cima da casa, que o cara sobe, fica um embaixo e um em cima. Aí, vira um pouco. Aí, volta um pouco. Aí, chuviscou. Vira um pouco para sua direita. Essa daí é canal 4. Vamos lá, Breno, pois não, a sua informação diz aí. Saiu a Ponte em primeira mão. Vamos colocar então, o hino da Ponte? Vai. Então vamos lá. Diogo Silva, goleiro número 12. Maguinho, lateral direito, veste a 2. Na zaga, Wanderson com a 34. Emerson Santos com a 18. E na esquerda, Arthur com a 15. No meio-campo, Lucas Cândido, 25. 21, Dudu. A entrada do Elvis, como a gente já previa, capitão do time com a 10. Na frente, Everton Brito
Número 29, 7, Jean Dias e 9 para Gé. Time do técnico Alberto Valentim, aquela mesma escalação que a gente já previa, Batista. Repita. Diogo Silva, 12, Maguinho, 2, Wanderson, 34, 18, Emerson, 15, Arthur, Lucas Cândido, 25, 21, Dudu, 10, Elvis, o capitão da Ponte, a novidade. Na frente, Everton Brito, 29, 7, Jean Dias e 9 para Gé. Vou passar o banco também. Matheus Kaiser, número 30, 5 para Rodrigo, 6, Sérgio Rafael, 17, Toró, 20, João Gabriel, 27, Luiz Felipe, 33, Danley, 35, Diego Tavares, 36, Léo Kovic, 37, Serginho, 55, Léo Oliveira e 77, Bruno Lopes. E o Tombense? Deixa eu pegar aqui, Batista. Deixa eu pegar aqui no meu celular o Tombense. Matheus, goleiro número 1. Número 2 é o Léo Pereira. Número 3, Ianson. Número 4, que é o capitão do time, o Roger Carvalho. Número 5 é o Rickson. Meia dúzia para o Kaique. 7, João Pedro. 8, Mila. 9, Zé Eduardo. 10, Rafael Silva. E 11, Jefferson Renan. Time do técnico Raul Cabral. Vou repetir. 1, Matheus. 2, Léo Pereira. 3, Ianson. 4, Roger Carvalho. 5, Rickson. Meia dúzia, Kaique. 7, João Pedro. 8, Mila. 9, Zé Eduardo. 10, Rafael Silva. E o 11, Jefferson Renan. Vou passar o banco também. 12, Douglas Marques. 13, Júlio Henrique. 14, Wesley. 15, Fernando. 16, Dudu Mandai. 17, André Júnior. 18, Fabrício Dias. 19, Jupi. 20, Cleiton. 21, João Vitor. E 22, Adson Ferreira, o tombense do técnico Raul Cabral. E esse Mila é Mila mesmo, não é Milá não, igual aquele camaronês Roger Milá. Eu acho que é Mila, eu vou até confirmar porque não tem acento, mas eu vou confirmar com o pessoal aqui do tombense. 18h41, rápido intervalo e depois o Tigrão que vai comentar o jogo e o CH vão analisar a escalação da Macaca aqui na Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes.
revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série C. Resultados da 11ª rodada da competição. Rodada esta que começou no sábado com a vitória do Ituano pelo placar de 2-0 para cima no Retrô. Náutico e Floresta empataram por 0-0. O CSA perdeu em casa para o líder Caxias 3-2. Confiança e ABC empataram por 1-1. O Anápolis venceu a Itabaiana por 1-0. Londrina e Guarani empataram por 1-1. Ipiranga e Maringá 0-0. O Figueirense fora de casa derrotou o Brusque por 2-0. Hoje, o fechamento da rodada, 7h30 da noite, tem Ponte Preta e Tombense, Botafogo da Paraíba e São Bernardo. Na classificação, o Caxias lidera com 24. A Ponte ocupa a segunda colocação com 20. O Ipiranga, o Londrina e o time do Náutico, ambos com 20 e o Náutico com 16, já atuaram na rodada, assim como CSA, Ituano e Floresta, que fecham o G8. O Guarani é o 10º colocado com 15 pontos. Os 4 últimos, Anápolis, Botafogo da Paraíba, Confiança e Retrô. Já pelo Mundial de Clubes, estão definidas as semifinais da competição. Na sexta-feira, o Palmeiras perdeu para o Chelsea por 2-1. Já o Fluminense venceu o Al Hilal, também por 2-1 e está classificado. Amanhã, 4 da tarde, horário de Brasília, tem Fluminense e Chelsea. E na quarta-feira, às 4 da tarde, também horário de Brasília, PSG e Real Madrid. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, hoje o fechamento da rodada. 7 da noite tem Operário e Chapecoense. 9 da noite, América Mineiro e Atlético. Pela rodada, destaque para o empate por 0-0 entre Botafogo e Novo Horizontino e a vitória do Vila Nova sobre a Ferroviária por 3-1. O líder é o Coritiba, que na rodada venceu Volta Redonda pelo placar de 2-0. Fecham o G4 Goiás, Novo Horizontino e Avaí. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h47 em Campinas. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Boa noite. O que é que você achou aí do time da Ponte? Jogo que você vai comentar com o Tigrão já já. Boa noite, Batista. Um abraço para você, um abraço especial ao amigo ligado na Bandeirantes. Gostei da escalação, né? Ele tira o lateral esquerdo, né? O Léo Kovic, e coloca o Elvis para voltar ali na armação, na articulação do time. Acho que é por aí mesmo, tá jogando em casa, tem que ter algumas mudanças. A Ponte tem tido muita dificuldade quando joga no Majestoso, né? Quando enfrenta times, vem para retranca, e para mim é o caso da equipe do Tombense hoje. Vai acontecer exatamente isso. Vai ficar lá atrás se defendendo para tentar explorar um contra-ataque, uma bola parada ou alguma espetada ali. E a Ponte tem que ter tranquilidade. E para ter tranquilidade, coloca o craque do time, né? Que pisa na bola, que tem
que segura essa bola, que tem qualidade, que transmite toda essa experiência a um setor onde a Ponte, jogando em casa, tem muita dificuldade, que é o meio de campo. Então eu gostei. Gostei da escalação e acho que a Macaca tem tudo, Batistão, para vencer o Tombense nesta noite e deixar de vez aquela conversa de que a Ponte na Série C não vence jogando em casa. E para você, Tigrão, o time que o Breno Beretta já havia antecipado para o jogo de daqui a pouco contra o Tombense em Tigrão. Parabéns pro Breno, né? Já vinha antecipando essa escalação aí há algum tempo. Estava bem informado. Eu acho que a volta do Arthur, a lateral esquerda, do Léo Kovic no banco, da manutenção de 2 zagueiros, da manutenção do Everton Brito e da volta do Elvis, todas são acertadas na teoria. Antes da bola rolar, não dá para discutir. É o que eu faria, acho que o Gleger faria, o CH faria, você, Batista, faria e qualquer torcedor da Ponte faria. Ah, mas ganhou com 3 zagueiros e 3 volantes. É outro jogo, companheiro. Em time que ganha, se mexe sim. Eu não tenho aderência nenhuma a essa tese de que em time que ganha não se mexe. Se mexe sim. É outras circunstâncias de jogo. Eu acho que o Alberto agiu de forma absolutamente correta e coerente. Se vai dar certo ou não, só o jogo é que vai mostrar. E para você, CH, 18h50, a bola rola 7h30. Escalação agora oficial da Macaca. Então, eu começaria com o Serginho no lugar do Everton Brito. Do restante, eu acho que é isso mesmo, a Ponte está bem escalada. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Vai. Fala, Batistão, boa tarde. Ô, Batista, acabei perdendo os programas de quinta e sexta, não consegui acompanhar. E como não gosto de perder nenhum programa, ao invés de acompanhar o programa ao vivo, hoje eu tô no YouTube aqui, passando a limpo os programas de quinta e sexta que eu acabei perdendo. E eu tô vendo aqui na enquete de quinta-feira que vocês perguntaram referente aos brasileiros aí nas quartas de finais, né? Então meu palpite, Batista, é que eu acho que o Fluminense vai conseguir passar do Chelsea, né? Uma vitória simples aí por 2-1. Porém o Palmeiras vai acabar sendo eliminado pelo Chelsea. Eu aposto também num 2-1, tá, Batista? Para o Chelsea, beleza? Respondendo a enquete de quinta-feira aí. Abraço. Abraço, Renato Alves, sempre com as suas tiradinhas. Mais um. Batista, tudo bem? Se o Chelsea jogar como jogou contra o Palmeiras, só aquilo, Fluminense passa por cima. Inclusive a estratégia de ameaçar, intimidar o Estevão, por exemplo, do cabeludinho lá da seleção espanhola, o centroavante que não vai jogar está suspenso, dando braçada, péssimo jogador, comum, na Série A do Brasil tem 15 melhores que ele. Isso tudo, esse tipo de futebol e aquela qualidade técnica mediana, média no máximo do Chelsea, Fluminense vai atropelar esse Chelsea. E o Renato, se eles começarem a ameaçar, intimidar, boleirão que é, não há dúvida que Renato vai mandar chegar junto nos caras também. Então o Fluminense passa amanhã, depois tchau. Depois é 90 pro europeu da final contra 10 do Fluminense. Mas amanhã, só se o Chelsea jogar o que até agora não jogou. Mas o Fluminense é o melhor futebol e o mais regular dos brasileiros até aqui, independente de estar classificado. Sempre foi o time mais regular do Brasil nesse campeonato. Então amanhã, para mim, Flusão é Brasil, não tem nenhuma dúvida. É Fluminense na cabeça. Abraço, Edmilson. Edmilson Garcia, o Lobo. E atenção! Agora o sorteio de um par de ingressos para o Hopi Hari, mais um rádio portátil da Mundial. Atenção! Vamos ao ganhador. Já Kathleen Vieira da Silva. Kathleen Vieira da Silva, telefone 19, que é o código de área, e o número 99141 e os 4 números finais que não vou divulgar.
Parabéns a Kathleen Vieira da Silva. Muito obrigado a todos que participaram. A Kathleen tem que retirar os presentes até o dia 17. Lembrando que no feriado não tem recepção. Das 9 da manhã até a 1 da tarde e das 14h30 até as 17h30. Muito obrigado para todos que participaram. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa noite. Quem tá falando aqui é o Carlinhos Japonês. Tudo bem, Batista? Tudo bem, CH? Tudo bem, Tigrão? Liderança em primeiro lugar, Bandeirantes. Ô, Batista, estava assistindo o jogo do Guarani contra o Londrina. Gostei do Kelvin. Volante que, cabeça erguida, correu pra caramba, marcou para lado direito, lado esquerdo, pra frente, em todos os setores. Creio que esse jogador vai crescer bastante no Guarani, viu? Eu acredito que essa contratação foi correta. O Natan saiu, eu creio que agora ele, penso eu, né? Vai tomar conta da posição e ele vai crescer mais ainda. E o CH tem razão. Eu acho que ele foi menos ansioso, correu bastante, marcou, distribuiu, passe correto, cabeça levantada. Creio que vai dar certo isso aí, esse volante Kelvin. Tá bom, Batista? Tá bom, equipe? Um abraço, boa noite. Abraço, boa noite. Mais um ouvinte mandando aqui a participação via o WhatsApp. Muito obrigado pela participação. Deixa eu ver aqui, pegar aqui de cima para baixo, rodando. Vamos ver, caiu aqui no Augusto. Boa tarde, Batista. Acredito que depois da janela, o Guarani virou um dos principais times dessa Série C. O próprio Roger, ontem na entrevista, falou que se o Guarani classificar, a chance de subir é muito grande. O que o CH acha disso, Augusto? E aí, CH, você foi citado. É outro campeonato, não dá para saber. Mas, evidentemente, com um time do tamanho do Guarani, do tamanho da Ponte, quando entra numa fase dessa, entra como favorito, mas precisa fazer jus. Jogar futebol e estar até lá, mais reforçado e equilibrado. E agora, na lata. Responde na lata. Botafogo contrata David Ancelotti, o filho do Carlo Ancelotti, para a função de treinador. Aos 35 anos, é David ou David, hein? O nome do filho do Ancelotti. Vai ter a primeira experiência como técnico principal no Alvinegro. E tem chegada prevista para esta semana. E aí, CH, a equipe carioca acerta em apostar no filho do homem? Eu não faria isso, não. Botafogo não pode ficar brincando com coisa séria. Não é momento de fazer teste. Botafogo é o atual campeão. Não pode. Eu não faria isso. E você, Tigrão, a sua opinião sobre o tema? Eu acho que, assim, o Carlo Ancelotti, guardando-se as devidas proporções, é o Pelé. E o David Ancelotti é o Zoca. Não sei se eu me fiz entender. Portanto, eu não faria isso. E você, Gleiger, a sua opinião sobre o tema? Eu acho que bom é o pai, né? O filho, creio eu que muita gente não o conhece. Então eu também não faria. Ô, Gleiger, eu continuo contigo. Qual goleiro foi mais determinante para o resultado? Seja vitória ou derrota em um jogo de Mundial. Rogério Ceni em 2005, Cássio em 2012, Marcos em 1999 ou Everton em 2025? Sem nenhuma dúvida, o Cássio em 2012. Impressionante o que fez Corinthians e Chelsea
Pegou até pensamento. Pra mim, o Cássio. Você que é especialista, o Everton falhou? Tem um desvio ali, mas eu acho que era uma bola defensável. Acho que ele tomou a decisão antes que a bola chegasse ali e acabou errando o tapa na bola. Então houve a falha. E você, Tigrão, a sua opinião aí sobre goleiros? Cássio, em 2012 contra o Chelsea, uma das maiores atuações da história do futebol mundial. E para você, CH, a sua opinião? Cássio. Vamos lá, CH, qual o seu palpite, placar para o duelo de amanhã entre Fluminense e Al Hilal? Chelsea, né? Fluminense e Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes. Pode dar o placar se quiser, ou se não quiser o placar, quem é que passa, na sua opinião? Jogo às 4h, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Passa o Chelsea. E para você, Gleger, quem é que passa? Se quiser apostar no placar também, fique à vontade. Puxa vida, hein? Vou estar torcendo uma barbaridade pro Fluminense, mas eu acho que o Chelsea vai passar. 2-1. E para você, Tigrão, qual é o seu palpite para amanhã? Passa o Chelsea. O Chelsea. Como é que é, Tigrão? O Chelsea. Fala aí, Gleg, como é que é essa bagaça aí? Chelsea. Chelsea. Olha, 3-1 nos 90. 3-1 para quem? Passa o Chelsea, 3-1 nos 90. Perfeito, tá aí. Portanto, amanhã nós vamos conferir. Eu nunca dou o meu palpite, mas sabe como é que é? Mundial de Clubes. Qual que é o palpite? O Fluminense vai passar. O Fluminense vai se classificar contra esse Chelsea paraguaio nesse campeonato mundial. Bom palpite. Bom, gostei. Vamos lá, o seu palpite também. Leandro Boles, que vai narrar o jogo, um dos maiores narradores do rádio brasileiro e da TV também. E aí, qual é o seu palpite, Boles? Eu também tô contigo nessa, Batistão. Eu não gosto muito de palpitar, não é muito a nossa praia, né? A gente mais apresenta, deixa que os comentaristas, né, em algumas ocasiões se lasquem. Mas eu acho que vai dar, como diria o Tigrão, o Chelsea. Chelsea, pra mim, passa durante o jogo, Batista. É Chelsea. É Chelsea. Ninguém acerta o nome desse time, pô. É Chelsea. É Chelsea. Já se lascou contra o Corinthians em 2012 e vai se arrebentar amanhã também diante do Fluminense. Não preste esse desserviço pronunciando Chelsea em Chelsea. Isso é uma dor nos ouvidos. Não é Chelsea, é Chelsea. Ah, tá bom. Pior ainda. Pior ainda. Você conseguiu piorar o que já era ruim. Final de programa, um abraço para você, CH, e até amanhã. Se Deus quiser. Abraço para o Gleger e também para o Tigrão, que segue na jornada esportiva Bandeirantes no comando. Até já. Leandro Boles. E nós ficamos por aqui. Na sequência, grande jornada esportiva Bandeirantes. Ponte Preta e Tombense. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes.